Capítulo I. O direito de escolha do homem, o pecado, a presciência, o caráter de Deus e a salvação. A todos os lugares aonde as escrituras sagradas forem pregadas, Jesus estará também presente. As opiniões de pensamento são divididas. Uma pessoa diz sim a Jesus, e milhares de outras dizem não querer nada com ele. Mas uma coisa é certa, Deus leva realmente a sério tais escolhas. Meu amigo, Deus leva extremamente a sério, pois todos nós somos criaturas dele. O Deus soberano fez a sua obra primária da criação do pó da terra, um homem à sua imagem e semelhança. Deus lhe soprou nas suas narinas o fôlego da vida. G. 2:7. Com isso, Jesus nos enriqueceu com a sua índole, e o homem tinha a mesma similitude do Criador antes da queda, e depois da entrada do pecado no mundo, o homem perdeu a santidade e a vida de comunhão que antes tinha com Deus. Pois com isso, muito antes do homem pecar, o Eterno, na sua onisciência, havia dado ao homem o direito do livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha, e nem por isso o Senhor deixou de ser soberano sobre a liberdade dada por Deus ao homem, dentro da doutrina da presciência e a eleição. 21 Charles Finney define dizendo: a presciência e a eleição não são inconsistentes com o livre-arbítrio. Os eleitos foram escolhidos para a vida eterna, sob a condição de que Deus a previu no perfeito exercício da liberdade deles, de modo que eles pudessem ser induzidos ao arrependimento e a abraçar o Evangelho. Finney, Charles. Teologia Sistemática Pag. 500. Essa temática é muito importante. A eleição e o livre-arbítrio são inseparáveis, e isso faz parte do caráter de Deus. A natureza do Senhor é justiça e amor, por isso o Criador disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Gênesis 1h26. Assim o Onipotente fez o homem para que o servisse de modo bem livre, sem força-lhe a coisa alguma, e também em comum acordo entre eles de forma condicional em sua preeminência de Colossenses 1:18, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E de Romanos 5:8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por ama-lhe o Senhor proporcionou-lhe a sua graça a este pecador arrependido, então ele passa a ter temor a Deus, que diz em Tiago 5: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Consequentemente, este homem agora regenerado passa a dedicar-se a uma vida de fé e santificação por amor ao Senhor. Pois onde existe o amor, requer liberdade, e onde há liberdade de escolha, deve haver condições de decisões, e o direito também de justiça, pois com isso, o Senhor deu a liberdade para o homem decidir-se. É assim que existe amor de ambos os lados. Deus é soberano, e o homem por afeição se submete em servir aos eternos propósitos do Senhor, sendo que a vontade do Eterno é satisfeita na vida do homem. 21 Finney, Chaves. Teologia Sistemática Pag. 500. 21. Portanto, a doutrina da presciência, eleição e o livre-arbítrio, elas caracterizam a graça proveniente e profética de Deus para a salvação do homem. A humanidade perdida agora tem uma esperança de que pode ser salva. No Éden, o homem obteve de Deus o direito de escolha. Ele escolheu as veredas das suas eternas escolhas ilícitas. O homem decidiu-se por Satanás, e assim começou a trágica questão do homem por ter desobedecido a Deus desde o paraíso até os nossos dias. Toda a humanidade foi infeliz e optou pelos os adultérios, prostituições, o uso de drogas, de bebidas alcoólicas, atitudes de violências, intrigas, iras, guerras, ciúmes, idolatrias, feitiçarias, roubos, homicídios, estelionatos, cobiças, pedofilia, lascívia, lavagem de dinheiro, corrupções na política e nas religiões, umas diversidades de pecados que os separam e os tornam inimigos de Deus, pois o Senhor Jesus é santo, imutável, não tem prazer algum no pecado. Sobre a vontade e a ética de Deus. 22 Norman Geisler afirma: Deus deseja o que é certo em concordância com seus próprios atributos morais. Sede santos porque eu sou santo, foi o mandamento de Deus para Israel. LV. 11h45. Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. MT. 5h48. Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que Deus minta. HB 6h18. Nós também não devemos mentir. Deus é amor. E Ju 4h16. E Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. MT 22h39. Em suma, a ética cristã baseia-se na vontade de Deus, e Deus nunca deseja algo que seja contrário ao seu caráter moral imutável. Geisler, Norma. Ética cristã Pag. 16. Devido ao pecado, o homem deixou a ética à qual Deus queria que ele se submetesse bem espontaneamente. Por isso mesmo, o homem por si só decidiu-se por uma vida de transgressões, e assim ele escolheu o caminho da morte eterna, ou seja, uma vida eternamente destituída da comunhão inexaurível de Deus. O homem deixou a luz para viver numa vida de escuridão e de perversidades. Todas as civilizações de todos os tempos estão escondidas. Foram e são prisioneiras das diversas dúvidas sombrias dos pecados que as escravizam. Sagradas Escrituras são as boas novas de salvação para uma humanidade perdida e desiludida. 23 Charles Spurgeon confirma: não há como deixar a luz e entrar no porão escuro da dúvida, a não ser pela janela da palavra de Deus. Nas Escrituras há um bálsamo para cada ferida, ânguento para cada machucado. Há o poder maravilhoso da Bíblia para criar uma alma de esperança nas costelas do desespero e levar luz eterna para as trevas que fizeram uma longa noite no íntimo da alma.
Com frequência, experimentemos a palavra do Senhor como cálice da consolação, Júnior 16,7, e ela nunca deixou de alegrar o desconsolador. Sabemos sobre o que falamos, pois testemunhamos os fatos. Abençoados, as escrituras da verdade, aplicadas pelo Espírito Santo, têm trazido paz e alegria àqueles que se sentavam no escuro e no vale de sombra da morte. SPURGELN, Charles Adam. Preparado para o combate da fé pague. 8. 22 Geisler, Norma. Ética Cristã pague. 16, 1 edição 1984. Publicado no Brasil por Sociedade Religiosa. Edições Vida Nova. Caixa Postal 21.266, São Paulo, São Paulo, 04602970. 23 SPURGELN, Charles Adam. Preparado para o combate da fé pague. 8. Shed Publicações. 22. Apesar do grande número das religiões cristãs existentes no mundo, quase toda a humanidade vive na incredulidade, isso por causa da grande ignorância quanto ao conhecimento correto aos atributos de Deus, os quais nos falam de sua natureza. O mundo cristão está vivendo os seus piores dias, aonde a falsa interpretação das Sagradas Escrituras tem sido a principal causa da destruição espiritual de quase toda a cristandade, levando principalmente em conta a teologia liberal, pois a hermenêutica, ou seja, a forma com a qual alguns teólogos do mundo acadêmico estão fazendo teologia, tem se equivocado em todos os seus aspectos. Esse é um problema de interpretação herdado desde a época da Idade Média, que chegou aos dias da Reforma Protestante do século XVI, concretizando-se no século XIX com a teologia liberal, como se vê hoje em quase todas as comunidades cristãs. Sobre os teólogos liberais, 24 André Entrevé afirma: para sair do dilema que a filosofia kantiana cercou os teólogos, afirmou que a religião não lida com a razão ou vontade, mas sim com o sentimento em primeiro lugar. Sheila Emacher influencia fortemente a tendência liberal, porém, seria inexato limitar assim seu círculo de influência, que se estendeu a toda a teologia protestante do século XIX, estão em suas diversas tendências. Dentre os principais teólogos liberais do século XIX estão Ferdinand Christian Baur, 1792 a 1860, Albrecht Hitt, 1822 a 1889, e Adolf von Hamach, 1851 a 1930. Escrever, André. Enciclopédia do Protestantismo, p. 1022. O pragmatismo religioso é causado pelo liberalismo teológico, o qual tem sido o principal motivo da existente corrupção do mundo cristão de todas as épocas, perdurando até os nossos dias, mas que apenas pequenos grupos de verdadeiros cristãos, e os místicos que postergavam os ensinos da Igreja Católica Romana, os quais foram considerados heréticos pela enorme massa da cristandade, por eles não estarem de comum acordo quanto à falsa interpretação das Escrituras Sagradas e as tradições da Igreja Católica Apostólica Romana. Reverendo 25 Glauco Barreira afirma: durante a Idade Média, a cristandade se corrompeu com a imoralidade e a superstição. O verdadeiro cristianismo sobreviveu na periferia da história. Grupos anabatistas considerados heréticos pela Igreja Católica Romana, assim como os paulicianos e os valdenses, mantiveram acesa a chama da Igreja Apostólica. Estudo acadêmico dos atributos naturais e morais inseparado de secar a realidade, removendo-lhe a vida. Devemos estudar os atributos naturais e morais conjuntamente para que sejamos afetados na nossa vida espiritual. O estudo racional analítico deve ser substituído pelo estudo contemplativo sintético. Para o descrente e o que encobre os seus pecados, os atributos de Deus são terríveis. Se Deus é santo e justo, não deixará o pecado impune. Por outro lado, dentro dessas condições, recordar que Deus é onisciente é cientificar-se que não lhe podemos ocultar as nossas transgressões. Recordar que Deus é onipresente é saber que não temos para onde fugir de sua presença. Lembrar que Ele é onipotente é saber que não podemos resistir à sua repreensão. Barreira, Glauco M. Filho. Teologia, Espiritualidade e Protestantismo PS. 35,36. 24 Escrever, André. Enciclopédia do Protestantismo p. 1022. Magnus. Pierre Gisel, Lucy Kainer. 25 Barreira, Glauco Magalhães Filho. Teologia, Espiritualidade e Protestantismo PS. 35,36. Vida 2014. 23. As trevas têm sido a morada de todos que estão sem Jesus, pois Cristo é a luz do mundo. De João 8 horas e 2. Queres luz para a tua vida? Então saias das trevas dos pecados, dos labirintos do engano, dos calabouços escuros, das amarras e senzalas do pecado, e venhas para a gloriosa luz e o maravilhoso caminho chamado Jesus. Para os que habitavam nas trevas e na escuridão da sombra e da morte, raiou uma grande luz. É o que nos diz o profeta Isaías e João. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Is. 9:2. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12 horas e 46 minutos. O homem trocou a luz pelas trevas, deixou de ter amizade com Deus para ter como mundo de TG 4:4, adorando assim as coisas e as criaturas deste mundo. RN, 1 hora e 18 minutos menos 27, e odiando o soberano Deus e Pai de todos os que o obedecem. O homem atual também vive na prática das religiões idólatras, adorando imagens de homens e animais, prefere a mentira e despreza a verdade de Deus. B. E 4:3 DT. 23:3. Sobre as religiões pagãs 26F. Davidson afirma:
O mundo pagão do tempo de Paulo adorava ídolos feitos à semelhança de homens, Atenas, e de animais, Egito. Tal politeísmo era a consequência religiosa do racionalismo. Os gentios tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. 21. Isto é, fúteis em suas filosofias. Deus em ação e na sua essência, nunca estiveram escondidas do homem. 20. Colchete que abre ponto, 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 colchete que fecha ponto. Veja-se no verso 25 a expressão. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Foi uma época de vícios desavergonhados e pecados antissociais, um tempo de indizível decadência moral. Professor Davidson F. O novo comentário da Bíblia Pagues. 1954-1955. A citação acima é pertencente ao primeiro capítulo de Romanos. Veja Tiago 4:4 que diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Portanto, Deus levou imensamente a sério a escolha do homem. Não sofrestes com a perfídia de seu marido, pois ele foi infiel a você, ou de tua esposa que você tanto a ama, de ti. Trocar por outro o que o seu coração sentiu. Não ameaçou romper-se por dentro, pois tu o amaste ou a amaste seriamente. Uma mãe ou pai cristão não leva a sério a decisão de seu filho seguir o caminho da desobediência que é contra a vontade de Deus. Esses pais cristãos não choram de tristeza por isso. Os verdadeiros e piedosos cristãos porventura não choram lágrimas de sofrimento por olhar e ver uma humanidade que sofre escravizada pelo pecado e que de certa forma resiste ao Espírito Santo. A nossa oração não é porventura o lamento de Jesus que disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. MT, 23h37. Agora imaginemos se é que dá para entender o que o coração de Deus quer o mais puro e inefável amor sentiu quando o homem, a imagem de Deus, o abandonou de maneira fria, previsível, intencional e se uniu a Satanás, ao seu próprio inimigo, que cujo verdadeiro propósito é de levá-lo para o inferno. Mas Deus tem um plano de salvação para a tua alma. Creres tu nisto? Ouça o que Paulo aos Romanos e o Evangelho de São João nos afirmam. 26 Professor DEVIDSONF, um novo comentário da Bíblia. P. 1954-1955. Doutor SHEDD, USOP. Sociedade Religiosa Edições Vida Nova 1953-1954 de Intervarsity Press, Londres, Inglaterra. 24. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha nele a vida eterna. De Jó 3h16 e Ijo 2:2. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. De R.M. 5:8. Mas para quem aceitou a Jesus Cristo na cruz do Calvário como o único e o verdadeiro dom de Deus por sua provida graça para pecadores caídos e arrependidos de seus pecados, começam a acreditar em do que foi escrito por Paulo aos irmãos que estavam congregados na Igreja de Roma como membros do corpo de Cristo. Esses crentes reconhecem a soberania de Jesus na salvação por meio da fé nele. Perceba e entenda o que Paulo disse. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. R.M. 5:5, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. R.M. 6:6. Jesus é a soberana e preeminente graça de Deus na vida de todos os que nele confiam. CL 1h18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Instituto Pietista de Cultura, Fortaleza, Ceará, -2019. O Senhor é a nossa justiça. Irmão Carlos. Sermão: a soberania de Deus, a predestinação e o direito de escolha. Introdução. A humanidade está vivendo os seus piores dias. No mundo das escolhas políticas, as pessoas já não sabem mais em quem acreditarem. As religiões e suas aceitas também caíram no descrédito. Mas a respeito da soberania de Deus, a predestinação, o homem e o direito de escolha da salvação ou da perdição eterna. Qual a sua opinião? É sobre estes assuntos que irei argumentar. Citarei várias passagens bíblicas, mas a base primordial de raciocínio é o cenário bíblico do julgamento de Cristo, contido no Evangelho de São João, capítulos 18h28, -40. A 19 para o -19. O principal objetivo do conteúdo deste livro é o de evangelizar aos que, assim como Pilatos, estão indecisos quanto à graça salvadora de Deus. Do início até ao fim desta obra farei
Uma apologia entre o nobre leitor e a triste e melancólica situação do imperador romano, o qual teve a oportunidade de fazer a sua escolha, assim como todos os homens também têm as mesmas opções de decisões, em querer ou não o plano de salvação de Deus para o perdido pecador, visto em João 3 horas e 16 minutos, e Ju 2:2 das afirmações e eficazes promessas feitas por Deus através do apóstolo Paulo aos que atendem ao chamado do Senhor de Efésios 1:22. Aonde veremos algumas partes das linhas teológicas de escritores tais como Alistair McGrath, Jonathan Edwards, Glauco Barreira, Louis Berkhoff, Charles Haddon, Spurgeon, Arthur Walkington Pym, George Moltmann, Jacob Arminio, Charles Finney, Norman Geisler, John Charles Lyell, Clive Lewis, Norman Champlin, Justo Gonzalez, dentre outros autores que influenciam e acaloram a teologia escatológica e soteriológica desta humilde obra. O fundamento primaz e a ênfase maior de todo o assunto desta matéria é as Escrituras Sagradas, e para uma melhor compreensão teremos várias citações bíblicas de contextos e textos, os quais fazem alusão à escatologia que aponta para o único acontecimento da oportunidade da salvação de Deus ofertada para todos os homens de todos os tempos, raças, tribos, povos e nações do mundo inteiro, e os principais termos originais do idioma hebraico e do grego que definem a palavra mundo ao direito de escolha do homem querer ou não a salvação de Deus, de que Deus é soberano e dá ao indeciso pecador, uma última condição de escolha, a soberania de Deus, e de que Pilatos tinha a certeza do Salvador, embora ele tenha feito a escolha errada, de que a indecisão do governador romano revela o perfil daqueles que, mesmo convencidos da verdade de Jesus, eles não querem compromisso nenhum com Cristo. Também menciona o direito de escolha, de que ele é preciso e irrevogável, que essa escolha é única, intransferível e fatal, que Pilatos não queria pôr em risco o seu dever para com o Império Romano. Faz ainda a afirmação em dizer 6. Que Pilatos, diante de Jesus, com todo o seu poder de governador romano, ele demonstra a sua ineficácia e covardia, onde o cônsul de Roma é avisado, e da sua negligência, de que Deus criou os meios para que Pilatos fosse orientado, e que por fim esta obra faz uma exortação a toda a humanidade dos nossos dias, apontando para as religiões e perdição de todos aqueles que, assim como Pilatos, fizeram a escolha equivocadamente. Qual será a sua escolha final?